Paz seja convosco. Meus amados, eu gostaria de meditar com você numa palavra que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 38, versículo 14, tá? Capítulo 38, versículo 14, que diz o seguinte: eu sussurrava como a andorinha ou o grou, e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansaram de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido, sê tu o meu fiador. Amém? Meus queridos, muito obrigado por você que nos acompanha nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, na nossa página do Facebook, na nossa página também do Instagram. Muito obrigado, tá, queridos, você que nos acompanha e você que assiste aqui na cidade de Cametá, pela TV Tocantina, canal 6, é o canal da Bandeirantes aqui na cidade. Muito obrigado por você que nos acompanha. A gente sempre busca trazer uma mensagem simples, prática e que, graças a Deus, abençoa muitas pessoas da nossa cidade. Nós recebemos muitos testemunhos de pessoas que foram abençoadas, pessoas que entregam a vida para Jesus, por essa mensagem ser bem simples, ser prática, ser objetiva. Muitas pessoas até brincam quando me encontram, quando vêm no culto assistir, né, um culto nosso ao vivo, e ela diz: pastor, é totalmente diferente o senhor na igreja para a mensagem que muitas das vezes o senhor prega na televisão. Aqui o nosso público é um outro. A gente visa alcançar as pessoas que muitas das vezes não tiveram um encontro com Jesus, não tiveram um encontro real com Jesus. A grande maioria das pessoas tiveram um encontro com a religião, com a igreja, mas às vezes elas não tiveram um encontro com Jesus. Então a gente procura trazer uma mensagem bem simples, prática, é bem simples mesmo. A gente até fala um pouco mais manso. Eu sou descendente de paraibano, e paraibano gosta de falar um pouco mais rápido, mas aqui a gente procura falar num linguajar que as pessoas possam entender. E hoje eu queria falar, nessa pequena mensagem, um pouco sobre a depressão. Queridos, a depressão tem sido uma doença que tem feito com que muitas pessoas tirem a própria vida. Uma das maiores causas de suicídio ao redor do mundo é a depressão. E a depressão, quando ela vem, ela não escolhe cara, ela não escolhe cor, raça, credo, sexo, não importa qual é a posição social. Pessoas da mais alta camada da sociedade até as mais baixas têm tirado a própria vida por causa da depressão. Talvez você conheça alguém na sua cidade, você conheça alguém no seu bairro, talvez algum amigo, talvez até algum parente seu já tirou a própria vida por causa da depressão. Eu tenho na nossa igreja, queridos, algumas famílias que já perderam parentes por conta da depressão. Na cidade de Tucuruí, quando eu pastoreava, lá também nós tivemos uma família que perderam o patriarca, que tirou a vida se enforcando por causa da depressão. E a depressão é uma doença sorrateira, queridos. Ela chega e às vezes a pessoa não se percebe. Você tem que estar atentos aos sinais de pessoas. Às vezes elas estão postando no Facebook mensagens de tristezas, de morte, de solidão, sabe? Pessoas que começam a se excluir, se isolar, pessoas que outrora sorriam e agora andam entristecidos. Acenda um alerta, você que é familiar. Se você percebe alguém nessa situação, procure ajuda médica, procure ajuda espiritual, sabe? Nós não estamos aqui para dizer que somente Jesus, né, ou a palavra de Deus pode curar ou pode libertar. Não, existe aí psicólogos, existe psicanalistas, enfim, a medicina também pode ajudar, com certeza. Nós cremos no poder de Deus, nós cremos que Deus tem poder para trazer uma libertação total sobre pessoas que passam por isso. Mas nós ficamos muitas das vezes acuados, e muitas das vezes as pessoas até nos questionam quando pastores tiram a própria vida por causa da depressão. Nós estamos gravando esse programa, tá, queridos? Hoje é uma quarta-feira, é dia 18 de setembro, quando eu estou gravando esse programa aqui. Mas olha só, há umas 2 semanas atrás, um jovem pastor de 30 anos tirou a própria vida nos Estados Unidos. Uma esposa belíssima, filhos lindos, um ministério abençoado, uma igreja imensa, mas ainda assim ele tirou a própria vida. Eu queria dar uma pequena palavra para você sobre isso. O personagem da nossa mensagem chama-se o rei Ezequias. Ele foi cercado por um rei chamado Senaqueribe, rei da Síria. Ele passou momentos difíceis, porque aquele rei já havia invadido várias nações, havia destruído as nações e os seus deuses. E agora ele veio contra o rei Ezequias e disse que o Deus de Ezequias não poderia fazer nada por ele, como os outros deuses das outras nações nada puderam fazer. Senaqueribe, ele só se equivocou porque as outras nações tinham deuses feitos de pau, de pedra, de ferro, de ouro, feito por mãos, né, queridos, de artesãos, mas o Deus de Ezequias era o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o único Deus criador de todas as coisas. Ezequias se viu acuado, cercado, a sua cidade foi cercada, não entrava comida, não entrava água, queridos, o comércio local começou a falir, dificuldades tremendas, e para piorar essa situação ele recebeu cartas de afronta.
Mas Ezequias, ele teve, queridos, uma atitude que todos nós devemos ter. Ele entrou no templo, ele apresentou as cartas ao Senhor de afronta, né? E pediu ajuda ao Senhor. E o Senhor mandou então um único anjo da parte de Deus veio e matou a 185 mil soldados assírios. Ou seja, Deus venceu aquela batalha por Ezequias. Mas em meio a essa guerra, em meio a toda essa luta, e depois de ele ter essa vitória, ele escreve um cântico. E nesse cântico, queridos, que é parte desse cântico, é esse versículo que nós lemos, eu queria ler só basicamente o final do versículo, que ele diz assim: ó Senhor, ando oprimido, sê tu o meu fiador. Aqui ele reconhece, queridos, que ele está sofrendo um momento de opressão, ele está num período pré-depressivo, ou quem sabe até mesmo já debaixo de uma depressão, por conta de toda aquela situação. Ele estava, queridos, sem ter como ajudar o seu povo, ele não tinha saída, ele não tinha solução, coube a ele clamar apenas a Deus. Agora preste atenção numa coisa que ele diz: estou oprimido. E ele diz para o Senhor: sê tu o meu fiador. Eu trabalho em um banco secular, em um banco federal. Sou funcionário de carreira concursado. E o que é o fiador? O fiador é aquele que dá garantia que se alguém não pagar uma determinada dívida, ele pagará por aquela pessoa. O fiador é alguém que, após uma análise, né, uma análise criteriosa, ele pode se enquadrar, né, naquilo que o banco pede, dentro das suas exigências, para que ele possa ser um fiador. Se porventura a pessoa não pagar a dívida, o fiador é acionado e ele paga. E o que Ezequias faz aqui? Ele diz: Senhor, sê tu meu fiador. E o que ele está dizendo? Leva sobre si, leva sobre ti, Senhor, a minha causa. Leva sobre ti a minha dor. Leva sobre ti a minha depressão, a minha tristeza. Ele estava dizendo: eu não consigo suportar. Está difícil para mim. Sê tu meu fiador, ou seja, pague esse preço por mim, porque eu não tenho condição. E é exatamente isso que Deus faz por todos os seres humanos. Em Isaías capítulo 53, Isaías ele fala que o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, fomos curados. Eu quero dizer para você que se encontra em depressão, você que se encontra abatido, talvez dentro de um quarto escuro, fechado, eu quero dizer para você, existe um Deus que quer levar sobre si esta dor que você está sentindo, quer levar sobre si essa depressão que te exclui da tua família, que te exclui da sociedade, que faz você deixar de viver a vida que Deus planejou para você. Você só precisa fazer como Ezequias fez. Ezequias deu um passo em direção ao Senhor. Ele apresentou a sua causa para Deus, apresentou a sua queixa, foi sincero nas suas palavras: eu não tenho condição de me curar, eu não tenho como me livrar disso aqui, mas se o Senhor se tornar o meu fiador, com certeza eu serei curado. Em um determinado momento da vida de Ezequias, Deus manda o profeta Isaías até ele e diz para ele: põe em ordem a tua casa, porque tu vais morrer desta doença que está te afligindo. E ele então volta o seu rosto para a parede, chora e diz: Senhor, lembra de quando eu assumi o trono, de como eu tirei toda a idolatria do reino, de como eu te busquei. E ele começa a enumerar as coisas que ele fez para o Senhor, e ele pede perdão, ele pede essa ajuda para Deus. Antes que o profeta Isaías saísse do templo, ele estava no pátio embaixo, ele é obrigado por Deus a voltar. Ele vai até o rei Ezequias e ele diz: vou acrescentar mais 15 anos de vida para você. Aqui ele consegue a sua cura da depressão, ganha mais 15 anos de vida, porque ele já tinha uma certa idade. E é isso que Deus quer fazer na tua vida. Deus quer acrescentar não somente 15, mas Deus quer acrescentar todos os anos que Ele preparou para você. Se você se voltar para Ele, se você reconhecer que Ele é Deus, se você reconhecer que não existe nenhum outro Deus além dele, fazer como Ezequias, entrar no templo. Ezequias entrou no templo, apresentou na forma de uma carta a sua dor, a sua aflição. Ele disse: Senhor, aqui está o meu sofrimento, é isso que tem tirado a minha paz, é isso que tem tirado o meu sono, é isso que tem tirado a minha alegria de viver. E naquele momento, queridos, Deus ouve a sua oração e Deus traz a resposta. Deus se tornou o fiador na vida de Ezequias. Deus quer ser o teu fiador
nessa situação que você está vivendo, nessa situação que você está passando. Eu cheguei na igreja, eu cheguei doente, Deus foi o meu fiador e eu fui curado. Eu cheguei na igreja com o meu casamento derrotado, Deus foi o meu fiador e o meu casamento foi restaurado. Eu cheguei na igreja, aqueles desempregado, sabe, endividado, Deus foi o meu fiador e mudou a minha história. Escreveu uma nova história na minha vida financeira. Como eu disse um pouco antes, sou funcionário de um banco federal. Deus me colocou, queridos, em uma posição de honra. Ele quer fazer a mesma coisa por você. Nosso Deus, Ele não mudou, Ele é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e será o mesmo para todo sempre. Está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Assim como o Senhor operou no passado, Ele continua operando no presente. Eu quero dizer algo para você. No final do ano passado, queridos, eu também comecei a ser atacado por essa doença. Eu chegava do meu trabalho, da minha casa, eu entrava para o meu quarto, eu apagava a luz, eu ligava a central e eu só queria ficar deitado. A minha esposa e meus filhos pensavam que eu estava dormindo e não me incomodavam, mas na verdade eu estava deitado, eu não conseguia dormir. Eu só queria ficar no escuro. E de repente, depois de alguns dias fazendo isso, eu já tinha até perdido um pouco a noção de quanto tempo eu estava fazendo isso. Às vezes à noite a minha esposa falava, não vai para o culto, era alguém que ia pregar no meu lugar. Eu já tinha escalado uma pessoa para pregar no meu lugar. Eu dizia, não, eu vou ficar em casa, não estou me sentindo bem. Mas eu me lembro um dia à tarde, quando eu cheguei por volta de 5 horas da tarde, o meu celular tocou. Eu atendi. E quando eu atendi, era uma pessoa me dizendo, uma senhora dizendo, pastor, o que está acontecendo com o senhor? Eu disse, por quê? Ela falou, faz mais de 5 dias que o senhor não manda para mim uma mensagem. Eu tenho um trabalho na minha cidade que eu mando gratuitamente para o WhatsApp das pessoas uma pequena porção da Bíblia. Ela disse, pastor, eu não me congrego em igreja nenhuma, não sou evangélica, mas a sua mensagem me sustenta, me alimenta, a sua mensagem me mantém de pé e me ajuda. O que está acontecendo com o senhor? Que faz aí mais de 5 dias que o senhor não me manda nenhuma mensagem. E aquilo me chamou a atenção, eu agradeci ela, eu disse para ela que estava tudo bem, que eu andava um pouco ocupado. Mas quando eu desliguei, senti o Senhor falar comigo. Vai se permitir com que essa doença te atinja? Tu estás no altar falando para as pessoas como proceder. E eu fiquei imaginando como é muito fácil aconselhar quando o problema acontece na vida dos outros. Porque quando acontece na nossa vida, a gente não consegue colocar em prática o conselho que nós damos para os outros. Eu me levantei daquela cama e eu falei, Senhor, ser meu fiador. Leva essa doença contigo, eu não aceito isso na minha vida. Eu me levantei, tomei um banho, sabe, queridos, e nunca mais eu senti isso. Sabe, foi como se o Senhor tivesse tirado da minha vida todo aquele peso, toda aquela preocupação. Eu passei a dormir em paz, a descansar em paz, feito, como diz o Davi, né, em um dos seus salmos, em paz me deito e logo adormeço. Eu quero finalizar essa mensagem dizendo para você, Deus quer ser o teu fiador. Ele quer levar sobre si tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo que te faz sofrer, tudo aquilo que tira a tua paz, a tua alegria de viver. Talvez você esteja pensando em tirar a própria vida, não faça isso, a sua vida é importante para Deus. Paulo ele escreve aos Coríntios e nós temos um entendimento, a maioria dos pastores tem esse entendimento, de que aquele que tira a própria vida, tá, que eles está abrindo mão de um dom que Deus deu. E Paulo escreve aos Coríntios, né, que nós somos templo do Espírito Santo. E aquele que destruir esse templo, Deus o destruirá. Então nós temos assim, por pensamento, né, por convicção, que uma pessoa que tira a própria vida, talvez não tenha condição de entrar no céu. Essa pessoa, ela abre mão da vida eterna e ela então será abraçada pelo inimigo e ela então, queridos, não vai para o céu, infelizmente vai para o inferno. Esse é o pensamento mais comum que nós temos. Tá? Eu não vou te garantir com certeza absoluta que seja isso, mas a maioria dos pastores tem esse entendimento e eu também penso da mesma forma. Pode ser que no momento que a pessoa esteja pendurada numa corda se debatendo, ela clame por misericórdia. Pode ser que no momento que ela esteja se jogando em cima de uma ponte, sabe, queridos, ela clame por misericórdia. Aqueles poucos segundos é o suficiente para Deus fazer algo na vida de alguém. Mas a ideia que nós temos, a pessoa está abrindo mão da própria vida. Ela está abdicando de algo que Deus deu para ela. Está abrindo mão, dizendo, eu não quero isso. Se ela não quer a vida que ela tem aqui, dificilmente, queridos, ela vai herdar a vida eterna que Deus tem para todos aqueles que nele crê. Então eu quero dizer para você, tem saída, tem solução, tem resposta. Procure uma igreja evangélica mais perto da sua casa, procure alguém que possa te ajudar espiritualmente, procure ajuda, vá num posto de saúde, vá num psicólogo, sabe, vá num psicanalista, mas procure ajuda. Não se entregue. A sua vida é importante. É tão importante que Jesus foi capaz de morrer por você numa cruz. Ele morreu naquela cruz justamente para que Deus, né, pudesse se tornar o nosso fiador em todos os momentos de dificuldade que nós passamos. Guarda essa palavra. Eu quero orar por você nessa hora, em nome de Jesus. Amém?
Senhor meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Eu quero, meu Deus, nessa hora orar por todas as pessoas que me assistem. E pedir, meu Pai, que Tu possas entrar com cura, com provisão na vida dessa pessoa. Nós estamos aqui, meu Deus, para clamar, assim como Ezequias clamou e pediu ser o meu fiador. E nós cremos, meu Deus, que o papel do fiador é esse, é pagar a dívida por aquele que não tem condição de pagar. Meu Deus, nós não estamos tendo talvez condição, essa pessoa que me assiste talvez não está tendo condição mais de suportar essa dor, já está pensando em desistir da vida. E eu te peço, Pai, ser fiador na vida dela. Meu Deus, leva sobre si a dor, leva sobre si a tristeza, leva sobre si, meu Pai amado, esta depressão, tudo aquilo que leva, meu Deus, a pessoa a pensar em abrir mão da própria vida, eu te peço. Pai, eu repreendo em nome do Senhor Jesus todo espírito que possa estar por trás, todo espírito da parte do inimigo que possa estar por trás, meu Deus, desta doença. Nós repreendemos no Teu nome e queremos declarar aqui, meu Deus, a vitória e a bênção do Senhor sobre todos aqueles que nos assistem, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te peço ser fiador dos Teus filhos, aqueles que estão assistindo essa mensagem, estão ouvindo essa oração e com fé estão, Pai amado, crendo que o Senhor poderá se tornar um fiador na vida deles. Eu te peço, Pai, verdadeiramente, faz isso, Deus, na vida deles. Leva sobre si, meu Deus, as nossas dores, as nossas enfermidades, para que possamos, meu Deus, viver dias melhores. Eu abençoo a vida de todos e declaro a vitória sobre eles, no Teu nome, que assim seja. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Queridos, até a nossa próxima mensagem, se assim o Senhor nos permitir. Paz seja convosco.